Olá, meus amores, tia Adriana, com a aulinha de História, página 76. Nós vamos falar sobre a cultura indígena. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, eles vieram atrás de descobrir, de ver outras coisas, mas não imaginavam que iam encontrar um povo tão diferente como os índios. Tanto foi diferente que era praticamente o extremo de um para o outro. Ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, encontraram aquelas pessoas de pele diferente e de que modos e costumes diferentes. Eles andavam descalço, eles falavam outra língua. Então, imagina só como foi para os portugueses ver aquelas pessoas, né, diferente, todos pintados e uma cultura totalmente diferente. Tanto para os índios que estavam aqui no Brasil, quanto para os portugueses. Eles eram bastante diferentes um do outro, né? Então, Pero Vaz de Caminha, ele viu e, como ele era um artista, ele descreveu em uma carta tudo sobre esse povo que vivia aqui. Então ele foi falando qual era o modo de como os índios viviam aqui. Eles falavam que aqui não tinha classe social, não tinha isso. Os índios eram tudo unidos, eles eram assim, só tinham regras. Por exemplo, os homens iam para o trabalho pesado, a caça, a pesca. As mulheres ficavam com as coisas de casa, né? Da comida, elas ficavam com toda a agricultura e a comida, e as crianças ficavam encarregadas de fazer a coleta, e tinha uma função na tribo. Inclusive, existia o pajé, que podemos dizer que era um médico da tribo, porque ele sempre estava cultivando e vendo as ervas, e ele tinha conhecimento de como usá-las para melhorar ou para curar os índios. E também tem o cacique, que era o chefe, era a pessoa que controlava toda a tribo. Então, com isso, ele foi descrevendo que com o Pero Vaz de Caminha foi descrevendo que como viviam os índios totalmente sem roupa, e descalço, e caçavam, e pescavam, e viviam desse jeito. E o índio também é responsável por nosso país ser tão pluricultural, porque nosso país hoje é uma mistura de muitas culturas, africana, indígena, portuguesa. Tudo isso foi unindo e moldando o nosso país até hoje. Mas os índios, que na época do descobrimento em 1500 eram mais de 4,5 milhões de índios, hoje nós quase não vemos os índios, são poucos quando comparado àquela época. Também eles viviam de modo simples e isolado. Hoje eles já têm muito acesso à tecnologia. Vamos dizer assim que hoje os índios são um pouco mais modernos. Então, ele vem perdendo todas essas culturas. Ele vivia da pesca, da agricultura de milho, amendoim, feijão, batata doce. Eles que nos deram essa herança indígena, tanto na alimentação como na medicina, no vocabulário, com as palavras, por exemplo, algumas palavras que nós, arara, jacaré, paca, iraqui, também nos incentivaram a arte
como o dia vai mostrar em umas imagens para vocês. A herança indígena pode ser encontrada na alimentação, como o milho, o fubá, as bananas, as macaxeiras, o amendoim, o caju, até o nosso modo de fazer tapioca vem do povo indígena. Também temos a influência na medicina, com ervas medicinais que já eram usadas pelos índios há muitos e muitos anos atrás. Também temos a influência dos índios na arte. Olha, com as cestas, tá vendo? Cestas, panela de barro, né? Tudo isso é a ideia e a cultura indígena. Oh, meus amores, essas imagens fizeram que vocês entendessem um pouquinho mais da cultura indígena. Então, beijo e até a próxima aula!